Muito boa tarde, eu sou o Rogério Ferreira. Sejam muito bem-vindos, você nosso ouvinte da Rádio Geração 2000, você nosso ouvinte, nossa ouvinte. Está começando o Desperta Casal. E hoje nós vamos começar com uma oração. Senti muito no meu coração de começar esse programa com uma oração pelas famílias. Então você que tem a possibilidade, quiser curvar sua fronte, fechar os seus olhos, Deus vai falar com você nessa tarde. Te damos graças, Senhor, porque Tu és bom. Nesse dia, Senhor, nós não sabemos quem está ao alcance de nossas vozes. Mas eu venho lhe pedir, Senhor, que possa entrar em cada lar nesse momento, Senhor. Senhor, eu venho lhe pedir uma bênção especial por cada relacionamento, por cada casamento, por cada ouvinte marido, por cada ouvinte esposa que está ouvindo essa oração. Senhor, eu não sei quais e que tipo de problemas que essa pessoa pode estar passando em seu relacionamento. Mas eu venho lhe pedir, Senhor, um carinho especial para esse ouvinte, um carinho especial para essa ouvinte. Vá de encontro às dúvidas, Senhor. Vá de encontro às dificuldades, Pai. Vá de encontro às debilidades do homem, às debilidades da mulher. Ajuda, Senhor, orienta. Que nós sabemos, Senhor, temos certeza que a melhor criação de Deus, a melhor instituição chama-se família. E que em nome de Jesus, Pai, hoje essas pessoas possam ter algo diferente. Quando o marido chegar em casa, quando a esposa chegar em casa, possam ter um sopro diferente. Possam ter uma esperança diferente. Muito obrigado, Senhor, porque essas pessoas estão aqui ouvindo. E o que o Senhor possa usar a mim, possa usar a Angélica, que possamos ser um pouquinho de remédio, um pouquinho de alento para alguém que pode ser que esteja precisando ouvir algo da parte de Deus. Muito obrigado, Senhor, e continua conosco todos esses momentos, em nome de Jesus. Na Geração Desperta Casal. É isso, Angélica Ferreira. Boa tarde, minha esposa. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Geração 2000. Estão preparados? Estão preparados? Eu falo muito alto da microfonia, tá vendo? Tô empolgado. O Mesa, diminui aí o volume, porque ele já começou gritando. Eu já tô entusiasmado. A gente fala com o Papai do Céu, a gente fica entusiasmado. Bom, deixa eu passar para vocês, a pauta tá quente hoje, né, pastora? A pauta hoje está quentíssima. Deixa eu passar para vocês o que vem por aí. Primeiramente, vamos ter o Papo do Dia. O que seria o Papo do Dia? O Papo do Dia é um tema que nós trazemos algumas vezes para polemizar, outras vezes para trazer calma para os corações e outra vez para conversar um pouquinho com você, ouvinte. Então vai ser o Papo do Dia. Depois temos perguntas e respostas. Minha esposa, você não sabe as perguntas que eu tenho aqui. Que medo. Olha, medo mesmo. Medo, cada uma. Não sei se vai dar tempo de fazer todas hoje, mas olha, fica ligado aí, porque as perguntas de hoje estão que estão. E no final, entre tapas e beijos. Eita. O que seria entre tapas e beijos? O que seria? Entre tapas e beijos é o nosso último bloco, onde vamos deixar o suspense. Vou dar uma chamadinha nos nossos comerciais e no final vocês vão saber o que é tapas e beijos. Já voltamos. Você está ouvindo Desperta Casal. Papo do Dia. É isso aí, adorei essa vinheta, viu? Espera aí um minuto. Eu falo assim desse...
Não entendi. Ué, tem que falar com a produção. A produção não foi ideia minha, não. Foi ideia da Que isso, produção. produção? Ainda bem que ele tá sem microfone. Vai que ele diz que é, que eu falo assim. Que Ia ficar isso? constrangido, né? Duvido. Bom, qual o papo do dia de hoje? O papo do dia de hoje eu vou bater um pouco nos maridos e vou me incluir neles. Já gostei. Já gostou, né? Vou falar, mulheres, se vocês puderem desligar o rádio nesse momento. Não, brincadeira. Qual é o papo do dia, minha esposa? Lê você o papo do dia. Meu marido não me ouve. Mas, Ele ouve os amigos da rua. meu Deus do céu. Não é meu Deus do céu, eu vou precisar refazer. Meu Deus. Meu Deus, que perigo. Meu marido não me ouve, mas ouve os amigos da rua. Olha, esse tema eu vou falar pra vocês. Pior que fui eu que dei esse tema, já tô meio arrependido. Vamos lá. De onde que veio esse tema? Meu marido não me ouve, mas ouve os amigos da rua. Vou contar uma história pra vocês aqui que aconteceu lá em casa e nem a minha esposa sabe. Ela vai saber junto com vocês. Que é isso? Ok. Que é isso? Muitas vezes Já nós... gostei. Já gostou. Bater- Gostei. Eu falei que vai bater nos homens, ela já gostou. Não. Falei que... Eu entendi que você vai me dar razão em alguma coisa, não é isso? Você falou que vai contar um caso que aconteceu, Eu não sei. que eu vou ficar sabendo agora, deve ser uma coisa boa. Não? Vamos lá. Vamos lá. Estou um pouco... Eu posso dizer pra vocês que eu tô arrependido de ter colocado esse termo aqui. Estou um pouco arrependido. Vamos lá. O que acontece? Antes de eu contar a história que aconteceu lá em casa, o que acontece? Por que será? Isso é uma pergunta que eu vou deixar para você, ouvinte. Nosso WhatsApp tá aberto aí, talvez você me ajude a responder. Por que será que as nossas esposas falam algo, as nossas mulheres, nossas companheiras falam algo, e nós não damos ouvido para elas? Algo certo, tá? Tô me referindo a algo correto, algo que faz sentido. E depois alguém... Amada esposa, a cara dela é melhor. Porque em algum momento eu te dou algum conselho que não é certo, Claro que não é dá, correto, não é lógico legal? que dá, claro Gente, que corta, dá. gente. Vamos sair do lá. E aí, alguém da rua, botei da rua para ser bem pejorativo mesmo, alguém da rua que não seja sua esposa, fala a mesma coisa e você fala, rapaz, não é que pode ser que ela tenha razão? Gente, vocês têm que ver a cara dela aqui. Quem tá nos ouvindo tem que ver a cara de satisfação dela. Bom, faz a música de suspense aí, mesa, que eu vou contar a história que ocorreu. Certa vez, na minha residência, algo curioso aconteceu. Certo. 24 horas atrás, eu havia abastecido o nosso veículo. E eu tinha enchido o tanque. No dia seguinte, a gasolina estava 1/4 já consumido e eu quase não tinha dado. Minha digníssima esposa falou, meu amor... Gente, a cara dela é a pior ou a melhor. Minha esposa falou, meu amor... Essa gasolina está muito baixa. A gente não andou para estar 1/4 já de gasolina. Alguma coisa errada aconteceu. E eu, na minha inteligência superior, altiva, machista e um tanto quanto arrogante, eu falei, tá tudo bem. Naquele dia, por acaso, eu não estava muito para conversa, inclusive, tá tudo certo. Não, é normal. E ela falou assim, olha, não é normal. Eu falei, não, é normal sim. Dali a uma semana, recebi a visita de um amigo que havia gasto, minha amada esposa, 6 mil reais no carro dele, porque ele tinha colocado uma gasolina de má qualidade. E ele falou, olha, o posto em questão que você colocou a referida gasolina, óbvio que eu não vou falar o posto aqui, tem um grande índice de gasolina adulterada. Que legal, hein? E inclusive um alerta para vocês homens, que eu acho que alguns de vocês saibam disso,
Existe um grande percentual hoje de água e um outro produto na gasolina, para adulterar a gasolina, pastora, que eu fiquei sabendo disso. Eles colocam água e é um produto que eu esqueci o nome, daqui a pouco pode ser que venha. E esse produto acaba evaporando muito rápido e o que resta é só gasolina. Então você, meu amigo, minha amiga, vou até dar um alerta aqui, que costuma colocar essas gasolinas mais baratas, achando que vai economizar 5, 10, 15 centavos, na realidade você está tomando um prejuízo. No caso desse amigo nosso, ele gastou R$6.000 com o motor dele, um carro caro, mas tem economia que é uma economia, perdoe o termo, mas é uma economia burra, que você acaba pagando mais barato. E ele falou que o mecânico dele, nós estamos falando de Teresópolis, Rio de Janeiro, falou quais os postos de gasolina aqui em Teresópolis que tem uma gasolina de boa procedência, que você paga 30, 40 centavos a mais e acaba sendo muito mais vantagem. Então estava evaporando a gasolina. Exatamente. Entendi. Por estar mexido. Então é isso. Então eu tinha razão. Aê! Bota a música de aê pra ela. Bota o aê. Ô, Glória! E nesse caso, Não. ela tinha razão. Nesse caso. Só nesse. Só gente. nesse caso. Só nesse. E eu vou dar meu parecer sobre esse assunto, mas como eu estou falando sozinho, eu gostaria que a minha esposa falasse sobre nesse assunto em si, não da gasolina em si, mas o episódio que acontece corriqueiramente na nossa casa, em outras casas, em outras famílias. Qual o teu parecer feminino e como esposa em relação a isso? Olha, pode ser que meu parecer e o que está aqui dentro da minha mente não seja muito agradável aos ouvidos. Mas nós somos aqui a verdade nua e crua. Qualquer coisa a gente desliga a chave de geral aqui da luz e a gente dá um blackout total. Boicote, né? Boicote. Vamos lá. Eu acho que tem um mix aí de coisas, né? Uma delas é o orgulho. Eu não sei por quê que pro marido, pro namorado, pro companheiro, é tão difícil às vezes admitir para sua esposa que ela tem razão. É como se ele se sentisse diminuído, é como se ele se sentisse menor, rebaixado, inferior. E com certeza isso não tem nada a ver, né? Quando ele lida com um amigo, com alguém de fora, ele não se sente diminuído, mas com a esposa, eu não sei explicar porquê, aí eu precisaria ouvir o lado masculino, se sente um pouco assim rebaixado. Então isso eu acho que tem um pouco de orgulho, tem também um pouco de falta de cumplicidade, né, de confiança talvez, sabe, não tem aquele entrosamento que deveria ter um casal, não tem aquela parceria que tem um casal, porque quando o casal ele é parceiro, ele é amigo, ele escuta o outro, né? E tem também o lado do ser humano, dessa parte do orgulho, de não reconhecer os erros, né? A gente tem uma frase que eu ouvi que diz assim, mais ou menos: quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Não. Quem é bom em desculpas é ruim em arrependimento. Alguma coisa assim. Então, quando você começa a dar muita desculpa, né? Assim, se esquivar de certas situações, você não tá tendo aquele coração quebrantado se arrependendo. Então, se a sua esposa, se a sua companheira vem com carinho, coloca alguma coisa, te dá um conselho, uma orientação, eu acho que o mínimo deveria ser ponderado, né? Deveria pensar, ela não entende de carro. Ponderado, você não está querendo dizer que você está certo ou errada, mas sim, ponderado é você parar para pensar. É que aí que entra a humildade dessa parte que eu falei. Então você não dá mais, ela não sabe, não entende de carro, não entende de gasolina, e de fato, eu, Angélica, não entendo nada de carro e patavinas de gasolina. Mas achei muito estranho, muito. E você estranho. acha que pode ter alguma questão psicossomática, machista, de criação do homem, sim, do macho alfa, alguma coisa assim? É exatamente o que eu tô falando. Acho que é uma mistura de um pouquinho de tudo. E mais ainda, acho que o ingrediente mais atuante aí é o orgulho. Né? O orgulho impede a pessoa até de refletir. Ah, cala a boca, eu sei. Não é o seu caso.
Mas eu já presenciei várias cenas. Não, cala a boca, fica quieta. Você não sabe de nada, você é burro, você é isso. E parte até para agressões, né, psicológicas. E é bem complicado. Tem a ver com essa coisa do ego, né, masculino, macho alfa. E engraçado que hoje, mais cedo, eu conversava a respeito de autoridade, né? Às vezes você quer impor autoridade sobre a outra pessoa, mas a autoridade não se impõe, se conquista. Se eu precisar ficar lembrando você todas as vezes quem eu sou, é porque eu não sou. Então, acho que fica aí para o pensamento do dia. Maravilha, essa é a opinião, esse é o parecer de Angélica Ferreira e um silêncio pairou no ar. Isso é uma coisa que não pode ter em rádio, é silêncio. Todos os momentos terão, todos os Te deixei segundos, sem palavras. Me deixou sem palavras. Te peguei. E agora vamos ao parecer. Eu tenho muito pouco a falar. A verdade é que sobre esse assunto a minha vontade é de ir embora. Mas eu tenho muito pouco a falar. Mas o parecer masculino, quer dizer, o parecer, né, do Rogério, realmente eu concordo com ela, essa questão do orgulho. Essa questão de quem é você. Eu não sei de onde vem isso, de verdade. Eu não sei de onde vem isso. Essa coisa masculina. Por isso que eu perguntei a ela se isso é uma questão psicossomática, criação. Você viu seu pai, seu avô fazendo igual, você duplica, você modela seus pais ou os machos que apareceram na sua família. Mas é um fato que vale ser observado. Uma coisa que a Angélica falou aqui, que eu acho interessante para os homens e as mulheres também fazerem, é ponderarem. Não quer dizer que a mulher tá certa ou tá errada. E nem que o homem tá certo ou tá errado. Mas a ponderação é o quê? O direito de dúvida, o direito de questionamento. Por acaso, neste dia em si, eu não estava para ponderações. Pode ser que tenha um outro dia e tal, mas isso é uma falha masculina, machista, muito corriqueira. Eu tenho certeza, Angélica, que não é só na nossa casa que acontece isso, mas é a questão a ser ponderada. Eu acho interessante que todo mundo sabe que assim, do lado espiritual mesmo, né, no lado mais bíblico, o homem, ele tem a direção, né? Tá com ele a direção da casa, da família, do lar. Ele é o cabeça. Mas a mulher tem esse lado sensível, mais espiritual, mais aguçado. E além do lado espiritual, mais aguçado, mais sensível, ela tem também um olhar mais atento a detalhes. Então a mulher vê detalhes que o homem não vê. Então eu vejo coisas que para você que é muito mais prático, objetivo, talvez não seja tão importante, mas que vai fazer a diferença na hora de uma escolha, na hora de uma resposta, na hora de ser assertivo, enfim. Então, volto a falar, essa parceria, essa cumplicidade do casal é legal, porque se eu entendo esses papéis, a gente consegue misturar isso, né, mesclar isso em harmonia, porque eu entendo que a direção está com você e a sensibilidade aos detalhes está comigo. Detalhe, gente, que ela não está se referindo só ao Rogério e Angélica e Rogério, não. Não mesmo. Isso é geral. Sim, sim. Como eu falei na minha oração, tipo, a maior criação de Deus é a família. E é muito perfeito a junção homem e mulher. Isso que a Angélica falou em relação à sensibilidade feminina que o homem jamais vai ter. Isso é a combinação perfeita. Então, realmente, é óbvio que nós como homens é difícil admitir, mas a gente precisa dessa sensibilidade que só elas têm. E, grande maioria das vezes, se a gente não ouvir, grande maioria esmagadora das vezes, a tendência a ser um fracasso, a ser um fiasco é muito grande. Então, vocês homens que estão me ouvindo, fiquem espertos, ouçam suas mulheres, tenham sabedoria para ponderar. Não estou dizendo que suas mulheres estão certas sempre, mas pondere, pare para pensar. É isso aí, estamos de volta depois dessa chulepada que eu levei. Estamos de volta com o Desperta Casal. Nossa produção conseguiu aqui para mim algum gelo para colocar nos hematomas aqui. Eu morri, mas passo bem. Mas, para a alegria dos homens,
No próximo programa, o Papo do Dia, a gente vai bater nelas agora. Que isso? Olha a lei, Maria da Penha. E eu vou dar até o tema para vocês ficarem ligadinhos e chamarem seus amigos e suas amigas para o próximo programa. O Papo do Dia será: Minha mulher fala demais. Duvido. Existe uma máxima aí que enquanto o homem precisa falar 400, 500 palavras por dia, a mulher acho que é 25 mil. No próximo programa eu vou trazer esses dados para você. Misericórdia. Mas o próximo Papo do Dia do próximo programa está imperdível. E eu vou passar o nosso WhatsApp para você, se você tiver alguma dúvida, pergunta, crítica, reclamação, elogio, você vai mandar um WhatsApp para o nosso WhatsApp do Desperta Casal. O número é 21 Rio de Janeiro 971128858. Repetindo, 21 Rio de Janeiro 971128858. Falando em perguntas, nós vamos agora para as perguntas do dia. Perguntas dos ouvintes. Olha, como eu disse inicialmente, Angélica, o negócio tá quente. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Eu nem sei por onde começar. Nós temos aqui... vamos lá, vamos começar light, ok? Nós temos uma pergunta de Leonardo Mateus, de Santa Rosa, Niterói. Grande abraço, Leonardo. Obrigado pela audiência. Leonardo pergunta, e claro, eu vou deixar a minha amada esposa responder. Pergunta: todo casamento vem de um relacionamento, parênteses, namoro. Então, como os casais devem se relacionar no início para no futuro ter um casamento firmado na rocha e passar pelas turbulências da vida juntos? Profunda, hein? Ele pergunta como deve ser o relacionamento no início, época de namoro. Na época de namoro, para que não tenham casamentos com tanta turbulência. É possível isso, Angélica? Eu acho que seria antes do namoro, né? A escolha vai ser muito mais importante, muito mais decisiva do que como você vai lidar no início, porque você já no início, quando você conhece a pessoa, ainda você não se relaciona com ela, ainda não está namorando, você começa a observar algumas características nela. Ver se tem a ver com o seu estilo, com as suas crenças, com o seu posicionamento, com o seu caráter. Você vê se aquilo condiz, né, com aquilo que você acredita e você quer para sua vida. Porque às vezes a pessoa naquela ânsia de casar, né, de não quero mais ser solteiro, não quero ficar sozinho, a carência, né, nos leva a fazer escolhas baseadas em sentimentos. E quando você se move por carência, infelizmente é tragédia anunciada. Por quê? Vai ter uma relação doente, uma relação de dependência emocional, às vezes uma relação tóxica, às vezes uma relação na qual você é subjugada, você enfim, passa por tantas coisas, e o homem também, né? Porque existem mulheres também que só o sangue, né? Tá complicado o negócio. Então, a primeira dica é o antes, né? E também você tá preparado, porque você, sendo um príncipe, procura uma princesa. Você procura uma princesa, mas será que você é um príncipe? Né? Porque que adianta? Você precisa também estar preparado para receber aquela pessoa que você quer. Às vezes você espera tanto do outro, mas e você? Tem se esforçado para ser alguém melhor? Você quer exigir tanto do outro, do seu parceiro, mas como que é o seu comportamento? Você tem tirado aquele tempo para olhar para dentro de você? Então, o início do namoro é legal, porque você vai conhecer. Depois que você já observou essas características, não, beleza, essa pessoa que eu quero. Você vai começar a namorar, e esse tempo de namoro é muito importante, né? Porque ali você não é obrigado a casar com aquela pessoa. Então, você observa, você começa a observar os detalhes. Eu sempre falo isso para as minhas meninas. Observa o que não foi dito,
né? Nas entrelinhas, porque ninguém sustenta uma máscara 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela escorrega, a pessoa, né? Volta e meia ela escorrega. Então, você observa, deu tudo certo, tá tudo bem, é essa pessoa que você vai casar? Legal. Isso não vai te privar de problemas, não vai te privar de turbulências, não mesmo, né? Ninguém tá livre disso. Mas sabendo que aquela pessoa é alguém que você quer passar o resto da sua vida e que é alguém realmente separado por Deus para você, segura na mão de Deus e vai, porque o vento vai ventar. O vento vai ventar. Segura, peão. Bom, eu também vou responder essa pergunta sobre o meu prisma. Só que antes, foi quem? Ouvinte? Leonardo Matheus. Antes, Leonardo, algo que infelizmente você não vai conseguir evitar, que são as turbulências. Você falou na sua pergunta para que não tenham tantas turbulências. As turbulências vão acontecer sempre. É muito bom, né, Angélica, que as pessoas tenham esse conhecimento que casamento Sim. não é um mar de rosas e nunca será. Né? Você pega duas pessoas com culturas diferentes, com famílias diferentes, né? Com hábitos diferentes, e você pega essas duas pessoas e coloca para viver debaixo do mesmo teto. Bem complicado. Bem complicado. Então, mesmo que amem, mesmo que sejam muito parecidos, as turbulências vão ter. Então, esse é o fato número 1, questão número 1. Agora, em relação ao que você perguntou da escolha, eu concordo muito com a Angélica quando ela fala em relação a princípios. Eu vou dar uma dica assim, matadora, na minha opinião. Quer escolher uma mulher? Olhe como ela trata, geralmente ela trata o pai dela. Agora, mais importante ainda, quer escolher um homem? Veja como ele trata a mãe dele. Isso pra mim a forma como ele trata, o carinho, o cuidado. Existe uma grande possibilidade de ele fazer a mesma coisa com você, de formas positivas ou de formas negativas, com excesso de carinho, com carinho ou sem carinho. Mas eu vou voltar ao que a Angélica falou. É muito importante você ver os princípios. Se ele acredita no que você acredita, em relação à fé, se ele professa a mesma fé que você, na minha opinião, não sei se a Angélica concorda comigo. Sim. É muito importante a questão de professar a mesma fé, os mesmos sonhos, isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Assisti uma palestra uma vez da esposa falando, olha, eu tenho vontade de estudar em Harvard, mas o meu marido quer trocar de bicicleta. Então os sonhos estão totalmente homônimos, então fica difícil você chegar em um ponto comum, uma vez que ele quer ir para o norte, você quer ir para o sul. Então é muito importante que os dois tenham os mesmos, ou pelo menos próximo, objetivo. Isso no namoro, na escolha, no recrutamento, vamos dizer assim. Porque depois que noiva, depois que casa, é para a vida toda. Então é muito importante que você realmente analise. E uma coisa também que você falou, Angélica, que me chamou muita atenção, que isso é muito importante também, é você observar o que não foi dito. Sim. Porque, lógico, você está se vendendo para ele está se vendendo para você. Ele não vai falar, não, eu tenho bafo. Não, eu tenho chulé. Não, tem uma história, até contei pra Angélica esses dias, de uma moça, isso é uma moça, hoje ela já tem mais de 70 anos, que na época que ela namorava o marido, ela comia um pirizinho na frente do marido, porque antigamente, né, há anos atrás, tinha aquele cortejo, né, que o marido ia, que o pretendente ia na casa, né, sentava no sofá, o pai e a mãe da noiva, da namorada ali de frente. Então, o que essa moça fazia? Essa moça ia, comia um pirizinho, super educadinha, super prendada e tal, e super, super comedida. Foi? Ó. Estão tentando calar a voz. Tentando me calar. Agora foi. Tentando me calar. Então, aí super comedida. Aí o que acontece? Quando o namorado saía, sabe o que ela fazia? Tinha um pratão de comida esperando por ela dentro do forno. Ou seja, ela fazia um lanchezinho básico e light,
ela fazia um lance básico lá de perto do pretendente. E depois, quando ele saía, vê se for o microfone, que o microfone tá querendo calar a voz da Angélica. Estão tentando me calar. Já até esqueci o que eu ia falar. Não, você falou que ela era comedida. A moça era comedida. Aí depois, quando ele saía, ela tinha um pratão dentro do forno esperando por ela. Ou seja, depois que casou, que descobriu que ela comia igual uma capivara. Igual uma capivara. Igual um dragão. Então, ouça as sábias palavras da Angélica Ferreira. Veja as palavras que não foram ditas. Olha dentro do forno, vê se tem Olha dentro do forno, vê se tem alguma coisa escondida lá. Mas é verdade. Mas acho que o fundamental, nós que somos cristãos, né, é o temor a Deus, né? Fundamental. Se a pessoa teme a Deus, né, fica mais fácil de Deus acessar o coração dela, e aquilo que ainda não foi transformado, ele transforma, né? Perfeito. Temor a Deus. É interessante. Vou dar uma dica para vocês, homens, já que a Angélica falou desse assunto. É o seguinte: se a mulher for uma mulher de Deus e tiver um coração ligado com Deus, acho que o homem também, né, Angélica? Acho que pode falar pelos dois. Se o homem e a mulher que você está escolhendo, que está paquerando, que está olhando, for um homem ou uma mulher de Deus, mesmo que ele tenha algo a melhorar, se ele tem conexão com Deus, o Espírito Santo de Deus vai impeli-lo, vai motivá-lo a ser uma pessoa melhor. Perfeito não tem, nunca vai ter, nem homem nem mulher perfeito. Porém, se ele tem temor a Deus, se ela tem temor a Deus, o mesmo Deus que fala com você vai falar com ele. Isso acontece muito com a gente, né, pastor? Acontece. E esse assunto rendeu, né? Mas enfim, acho que vale a pena. Mas eu acho que é válido destrinchar isso aí. Sim. Porque eu me lembrei de algo que o Senhor falou comigo há muitos anos atrás, né? No início do casamento e tudo, vem esses conflitos, essas coisas todas. Eu falei, mas Deus, como eu posso me submeter, me sujeitar a alguém assim, né? Todo início de casamento é muito difícil, né? E eu me lembro que naquela ocasião, eu relutando muito em me submeter e tal, o Espírito Santo disse para mim que se eu confiasse realmente nele, eu seria submissa ao meu marido, porque ele jamais deixaria o meu marido me fazer mal. Forte, é meio forte isso, né? Porque algumas outras pessoas podem questionar e, claro, muitas coisas. Então, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Eu estou contando uma experiência particular que eu tive. E eu ouvi a voz do Espírito Santo na ocasião e me submeti, concordando ou não, contra a sua vontade, contra a minha vontade. Foi renúncia. Porque aí eu quero deixar uma pergunta. Foi fácil isso, não? Não. Aí eu quero deixar uma pergunta, tá? Quanto custa um casamento saudável? Quanto custa? Custa muito. Custa muito. Custa muita renúncia, muita entrega, muita confiança em Deus. Não é de graça. Para que você tenha um casamento feliz e saudável, custa muito ou quase tudo. Na sua opinião, isso só vale para quem é crente, para quem é cristão? Com certeza não, mas quem não é cristão, por não conhecer as escrituras, talvez tenha um pouco de dificuldade de entender o que a gente quer dizer, né? Porque essa é a nossa regra de fé, a Bíblia. Sim. Então, quem não crê ou quem não tem muito conhecimento pode discordar e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Claro. Então, é mais para quem é cristão. É um pouco mais fácil da aceitação de entender, né? Sim, com certeza. E precisa. Não deveria ser uma escolha, deveria ser uma ordenança, né? Vamos lá. Mais uma segunda pergunta, dá tempo de a gente responder mais uma pergunta. Essa veio de longe. Essa veio de Algarve, em Portugal. Uau! Estamos lá do outro lado. Lá do outro lado. Estamos rompendo fronteiras. Humberto, grande abraço, Humberto, obrigado pela audiência. E Humberto nos pergunta: até que ponto devemos ceder ou impor nossa vontade ao parceiro ou à parceira? Em um relacionamento, é sempre importante saber ceder e saber se impor. Mas saber quando e como é complicado. Me ajude aí, pastores. Passo. Bom, é complicado. Humberto, ele colocou duas coisas importantes aqui. Você precisa ceder em alguns momentos
em muitos momentos, na realidade. E você, isso aqui é uma pergunta, eu acho que mais masculina, talvez, essa questão de se impor, eu acho que é um pouco mais masculina do que feminina. Bom, vamos lá. Como a Angélica iniciou respondendo a pergunta anterior, eu acho, meu amigo Humberto, que essa sensibilidade que a Angélica falou um pouquinho atrás, que é feminina, né, em sua maioria das vezes, a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade. No meu livro, Ruth Raquel, Desvendando a Memória Feminina, eu falo um pouco sobre isso, que eu uso a palavra misericórdia. O que é a misericórdia? É você se pôr no lugar do outro. Então, o que me faz ceder, eu como marido, o que me faz me ceder, o que me faz, na maioria das vezes, eu ceder? Eu me coloco no lugar dela. Se fosse eu passando pela mesma situação, como eu estaria? Então, eu penso em ceder. É bem verdade, não vou ser hipócrita, estou com a minha esposa aqui à minha frente. Nem sempre eu cedo. Pelo contrário, muitas vezes eu não cedo. Mas o que eu faço... A pergunta dele é: em que momento ceder? Porque é uma verdade. Cada vez mais a gente cede, mais a pessoa quer. Isso vale para o homem e para a mulher. Isso é normal. Isso é relacionamento interpessoal. É assim. Cada vez mais você que cede, mais a pessoa quer. Então eu acho que deve ter uma sensibilidade de você se colocar no lugar da pessoa e falar: olha, eu estou entendendo, eu sei como você se sente e eu vou tentar... Eu vou ceder, mesmo, igual que a Angélica acabou de falar. O exemplo que a Angélica acabou de dar aqui, ela cedeu contra a vontade dela, na pergunta anterior que ela falou. Contra a vontade, ela cedeu em função de um propósito que ela tinha. Então, eu acredito que você tem que ter a sensibilidade de se pôr no lugar da pessoa. Isso é em relação à cessão. Agora, em relação à imposição, olha, Humberto, isso é uma coisa muito normal nossa, do homem, se impor. Mas eu vou ousar a dizer, tá? Quando a gente estava fazendo o desenho desse programa, né, eu conversando com a minha esposa, ela falou: gente, com qual autoridade que a gente vai responder pergunta para as pessoas? Porque isso é muito sério. Eu estou lidando com centenas, dezenas, milhares de pessoas. Então isso é muito sério, né, Angélica? Lembra que você me questionou isso? Sim, com certeza. E eu vou te responder o que está no meu coração hoje, tá? Eu acho que em relação à imposição, eu acho que a resposta para você, meu amigo, é nunca. Eu acho que a gente nunca deve se impor. Rogério, como assim? Olha, isso não é uma prática na minha casa. Eu muitas vezes me imponho, sim. E grande maioria das vezes, ou se não todas, eu me arrependo. Porque eu acho que a imposição não é o caminho. Eu acho que o caminho é o diálogo. Existe algo que a gente não vai poder falar sobre isso. Eu vou até colocar, Angélica, pra gente colocar em pauta essa questão de esperar a ira passar no momento de aflição. Importante. Isso é um forte meu, né, Angélica? Sim. Esperar a ira passar, porque no momento de ira você não consegue... Não vou falar sobre isso hoje, tá? É uma pauta para um próximo programa. Deixar a ira passar e conversar no momento que o sangue esfriar. Isso é quase uma arte, né? Sim. Você conseguir parar. Então, a imposição só vem no momento de ira, Humberto. Porque se você passar aquele tempo, aquela raiva, aquela ira e conversar no momento posterior, que pode ser daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, você não vai precisar se impor. Porque você vai colocar os seus porquês, não é isso, Angélica? E você vai falar com a esposa o porquê que você pensa assim. E pode ser que ela aceite ou não. Mas eu acredito que eu estou certo no que eu estou falando. Acho que imposição, eu acho que 100% das vezes está errado. E aquilo que eu falei um pouco atrás, né? A autoridade não se impõe, né? Se conquista. Se conquista, né? Se conquista. Não se empurra goela abaixo de ninguém. E assim, realmente, acaba virando um ambiente tóxico, né? De brigas. As pessoas ficam machucadas, feridas, e fica difícil levar esse casamento pra frente. Não estou dizendo que é o caso dele, né? Eu não sei como é o caso dele, como que é a situação na casa dele. Mas quando a gente fica tentando assim ser muito autoritário, né, e tudo mais, e também cada caso é um caso, né? Ele fez 2 perguntas aí, como saber,
o Espírito Santo vai te dizer. Tem horas que ele vai precisar realmente E na hora da ter sessão, ele pergunta, quando eu sei a hora de ceder? Então, exatamente. Há casos e casos. Não é uma receita de bolo. Certo. Eu acho que essa sensibilidade, essa parceria, essa conversa, quer dizer, voltamos do início. Essa cumplicidade é fundamental. É sentar, é conversar. Olha, eu acho isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Sim. Bem recente agora. Nós viemos morar há poucos meses aqui na cidade de Teresópolis. E quando tava a gente se muda pra cá, muda, não muda. Eu falei assim, olha, eu vou deixar você decidir. E o medo, gente. A gente também gosta de decidir, né? Coisa importante assim. Tem tudo, né? Envolvido. O trabalho, escola, criança. Muda tudo, né? Mudar de cidade. E eu falei pra ele, olha, eu vou passar e eu vou deixar 100% essa decisão com você. Responsabilidade. E fui orar. E depois que a gente decidiu ficar na cidade, eu também fiz a mesma coisa com relação ao local onde nós estamos morando. Quando você escolheu aquela casa, naquelas circunstâncias e tudo mais, eu falei assim, eu não vou interferir. Eu vou deixar 100% nas suas mãos. E eu fui pro joelho. Eu falei, Senhor, orienta o meu marido. Conversa com ele, mostra pra ele, porque a direção tá na mão dele. Tá vendo a importância de ambos estarem conectados com a fonte que a gente diz é Deus? E saber o seu papel, né? Eu sabia que aquela decisão de destino deveria vir de você, né? Mas eu não deixei de orar e pedir a Deus para cutuca ele ali, se ele tiver errado. E Deus cutuca. Deus cutuca, Deus puxa a orelha. É isso. E eu acho que tá respondido. Olha, temos mais muitas perguntas aqui, vai ter que ficar para a próxima. Temos um áudio de pergunta também, mas não vai dar pra gente passar hoje, que o nosso tempo já tá estourando. Mas no próximo programa vamos responder mais algumas perguntas. E no próximo bloco, o nosso último bloco vai ser Entre Tapas e Beijos. Estamos de volta. E temos aqui felicitações. Hoje, Angélica, é dia dos socorristas. Hoje é dia do socorrista. Gente, vocês fazem ideia da importância que tem os socorristas em nossas vidas? Nossa, gratidão, né? Gente, gratidão. Você que é socorrista, você que tá com o seu rádio ligado, você que está no seu dia de folga. Olha, gratidão pela sua profissão. Em especial pelo Gravate aqui, Grupamento de Resgate Anjos da Vida de Teresópolis. Gravate, olha que coisa linda. Vocês são muito especiais, vocês são muito importantes para a vida da sociedade. Vocês muitas vezes passam despercebidos, mas a sua profissão, a sua função é linda demais. Parabéns. O nosso abraço, nosso parabéns para você e para todos os socorristas que nos ouvem nesse momento. Temos uns recadinhos aqui, rapidamente, antes da gente passar para o nosso último bloco. Olá, sou Luciana do Rio de Janeiro e quero pedir o louvor do amor de Ariane. Vamos tentar colocar esse louvor aqui antes do final. A hora passa tão rápido, né? Vamos ter que aumentar o programa para 2 horas de programa. Quem apoia aí, dá um joinha aí. Um grande abraço para os pastores Rogério e Angélica e Daniel, o menino de ouro da rádio. Amo esse programa. Muito bem. Pergunta ao casal. Tampa do vaso, para baixo ou para cima? Adorei. Deixa eu responder rapidinho. Gente, pergunta se a resposta acabou, mas vamos responder por cortesia. Rapidinho. Lá em casa é pra Muito baixo, bom. tá tudo bem, a gente nunca teve problema quanto a isso. Mas eu aprendi com a minha mãe há muitos anos atrás, que chega uma determinada época já, uma fase do homem adulto, não tô falando do jovenzinho, mas ele já tá tão acostumado com a tampa pra cima, que você vai perder, mulher, seu tempo se desgastando aí com discussão, vai lá e abaixa, né? Às vezes tem coisas... palavra de sabedoria. Às vezes você se desgasta seu relacionamento com coisas tão simples. Mas aqui a toalha molhada. Quantas vezes esse senhor aqui deixou a toalha molhada na mesa, eu vou lá na cama. É pouco, mas acontece. Coisas que me desagradam, mas que eu procuro pra não ficar aquela mulher chata
chata, toda hora só reclama, eu vou lá e faço, ele nem sabe. Às vezes eu vou e falo, olha, você não percebe porque eu sempre faço, mas eu quero pontuar que isso aqui é uma coisa que não me agrada, mas eu tenho um diferencial. As coisas que eu reclamo com ele, ele procura sempre melhorar. Eu sei que não é sempre assim, não é na casa de todo mundo acontece isso. Sim. Mas se eu posso dar um conselho, você não disse quem fez a pergunta. Não tem o nome. Não tem nome. Não tem ok. nome, é anônimo. Não quer que o marido brigue com ela. Tá certa. Mas ela não se desgasta com isso, não. Às vezes são coisas tão simples. Uma pessoa, às vezes, de 40, 50, 60 anos, ela não vai mudar mais, né? Vai lá e abaixa a tampa. Olha, a Angélica deu a dica pra esposa. Eu vou dar uma dica pro marido. Pois dê. Abaixa a tampa. Abaixa a tampa, cara. É isso aí. Abaixa a tampa e se espirrar, a gente sabe, mulheres. Olha só, não é culpa. Vou abrir meu coração aqui. De manhã é difícil controlar o jato. Às vezes, de manhã escorrega um pouco fora. Então não é... Eu juro pra vocês, mulheres, não é de propósito. Ok? Então... Sem brigas. Sem brigas. E homem, abaixa a tampa. Tá? Se esquecer, a mulher vai ter a sabedoria de abaixa você. Mas se você puder cuidar, tem muitas coisas que eu faço contra a minha vontade. Eu abaixo a tampa contra a minha vontade. Eu fecho a cortina do Hoje box. você deixou aberto. Aí, gente, por que eu fui tocar nesse assunto? Pra que eu fui tocar nesse assunto, Jesus? Quando eu lembro... cara, casamento é muito bacana, cara. E tem que ser light, tem que ser leve, não importa se você tem 10 ou 30 anos de casado. Deixa eu ver se eu consigo ler mais recadinho aqui antes de a gente ir pro nosso último tema que tá quase acabando. Ale, já estou aqui ligadinha na rádio com nossa querida pastora e seu amado pastor. Beijo, Ale. Beijo, Ale, papo de casal, que maravilhoso. Meu amigo pastor, pastora Cristiana. Deus abençoe a pastora Cristiana. Obrigado pela audiência. Beijo, pastora. Da Quinta da Barra. Sou da Igreja Batista da Balança. E aqui, ó. Eita, casal abençoado. 22 mil, pastor Rogério. O que é isso? 22 mil, pastor Rogério. 31 anos. Ah, tá. 31 anos aqui juntinhos. Eu e meu esposo. Que lindo. Aqui, ó. Alguém colocou mais uma hora, por favor. Ah, você, Cristiana, mais uma hora, por favor. Não perca o próximo programa. Quinta-feira, hein, gente? Nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. Mas amanhã também eu tô aqui com vocês, né? Amanhã a pastora Angélica está aqui com o programa Pérolas no Ar. Pérolas no Ar. Então você, mulher, fique ligadinha. Você, marido, manda sua mulher ouvir o Pérolas no Ar amanhã, nesse mesmo horário, às 17 horas. Olha, temos 5 minutinhos ainda. Vamos lá, então, para o Fiquei perdido aqui. Fiquei tão emocionado com as perguntas que eu fechei aqui a tela. Agora, o nosso último bloco é... Solta a vinheta. Entre tapas e beijos. O que seria isso, minha digníssima esposa, entre tapas e beijos? Não sei. Não sabe, porque eu fui o editor dessa pauta, então ela realmente não sabe. Isso vai ser novidade até pra ela. Gente, entre tapas e beijos é algo muito interessante. É o famoso quando um não quer, dois não brigam. Então eu tô na ligação do espírito, hein, quando eu falei da comunhão. Por que isso? Olha só. Não existe... Gente, essa é uma das frases mais milenares e mais certas da galáxia. Quando um não quer, dois não brigam. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma frase, digamos, um casal que a mulher às vezes quer brigar, tá irritada com os filhos, com a sogra, com dinheiro ou com acabou o gás, alguma coisa. Ela chega e desconta no pobre do marido. Ela fala assim: sua barriga tá horrorosa. Esse bucho que você tem aí, terrível. Então, neste momento, o homem tem duas possibilidades. Ou ele aceita a afronta, ou ele fica zen, calmo, toma um fuxicória, um gadernal, um lexotan, Gadernal? um fluoxetina. Eu acho que é outro nome. Como é que é o nome daquele... Fluoxetina, gadernal. Não sei o que viu. O que viu? Não sei. Adivinha pra dor de cabeça. Não,
o que é calmante? Eu esqueci. Calma, Doril. Tomou Toma Doril, essas doce, não sei outra coisa. Mas enfim. Rivotril. Rivotril. Não sei o que viu, era o Rivotril. Então é neste momento. Tem música de suspense aí? É nesse momento que o homem decide se vai à peleja ou se vai pro céu. O que fazer neste momento? O nosso personagem desta tarde, ele teve uma sábia decisão. Quando a mulher falou assim, sua barriga tá horrorosa, ele falou assim, mas em compensação, você está cada dia mais linda. Uau. Que isso? Quebrou a pessoa. O que acontece com a esposa, Angélica? Meu Deus, se sou eu, fico pequenininha, cato os dentes da dignidade no chão. Os dentes da dignidade? Alguém anota isso e me manda pelo WhatsApp. Pérolas de Angélica que ninguém sabe, mas vai começar. Caraca, eu solto manda isso assim. pelo meu zap. Como é que é? Não, os dentes de quê? Acho que nem ela sabe mais. Da dignidade. Os dentes da dignidade que foram pegos pelo chão. Gente, alguém me manda isso pelo WhatsApp. Isso vai. Vou botar isso no para-choque do meu caminhão. Pérolas da dignidade. Muito bom, muito bom. Cato os dentes e saio. É o famoso pede pra ir no banheiro e vai embora. Mas agora falando um pouco sério, Angélica, a mulher, pode ser o marido, tá? Nesse caso do exemplo que foi a mulher. Mas ela tentou ofendê-lo, ou tava de mau humor, fez uma crítica e ele literalmente deu uma rosa vermelha. O que você entende disso? Como você enxerga isso? Isso, dá pano pra manga, acabou o programa. Nós temos 60 segundos pra responder isso aí. Valendo! Agora. Eu acho, assim, muito sábio, né, essa postura da pessoa, porque a palavra diz que a resposta branda, né, desvia o furor. Perfeito. Talvez aquela esposa, aquela namorada, aquela mulher, ela talvez não tivesse a intenção de ofendê-lo, mas ela tava num dia mal, tava ríspida, enfim, tava transbordando aí alguma coisa que não é legal. E ele teve muita sabedoria. Eu duvido que ela vai desarmar. Você acha que tem margem para ela brigar ainda ali? Claro que não, acaba ali. Né, acaba ali na hora, mas precisou o quê? Também da humildade, precisou do outro lado, perceber que a pessoa não tá num bom dia, não tá legal, que eu tinha te falado a misericórdia, né, essa coisa. Então, gente, eu acho que você podia virar uma pauta, hein? É bom, aí eu vou falar dos dentes da dignidade. Os dentes da dignidade. Eu vou esquecer isso. Mas não, alguém manda pelo nosso WhatsApp aí, 971-288-58, que a Angélica soltou a primeira pérola do programa. Colher os dentes da dignidade. É catar pra ficar mais trágico. Mas muito sábio, muito sábio. A gente deveria agir dessa forma, né? Em todas as situações, não só nos relacionamentos amorosos, conjugais, né? Mas se a gente tivesse essa cautela, essa serenidade, essa temperança, eu creio que seria, ó, flecha no alvo. Maravilha, maravilha. Estamos cadê aquela música de cadê aquele não tem, vamos lá. Não temos. E por aqui está ficando o Desperta Casal de hoje. Que peninha! Eu com a minha amada Angélica Ferreira. E temos ainda algumas perguntas aqui pendentes, muitas coisas que vão ser ditas no próximo programa Desperta Casal, que vai ser na próxima quinta-feira. Quinta-feira, às 17 horas. A gente vai estar aqui esperando por você. Vamos estar aqui. Um grande beijo no seu coração. Se a sua pergunta, não fique triste, se a sua pergunta não foi lida hoje, no próximo programa será lida, será ouvida com todo carinho. Uma boa tarde. Um beijo grande, gente. Até quinta-feira.